Record in progress. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro de toda segunda-feira, nosso encontro no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença do nosso palestrante de hoje. E eu vou, então, dar um início para a leitura, né, a nossa leitura, que é desse livrinho maravilhoso, Ceifa de Luz, do Emmanuel. E o texto é: confiando, tende fé em Deus. Jesus. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tende fé em Deus. Tende fé, não. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos em tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Uma mensagem incrível essa, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus e aos queridos amigos espirituais, liderados pelo nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para nossos estudos, a nossa troca de informações, ampliando a nossa consciência, nosso coração, agradecendo a toda essa oportunidade, né, que essa espiritualidade querida nos proporciona. Nós sempre pedimos que as vibrações desse trabalho sejam levadas à nossa comunidade do Andaraí, a todos aqueles espíritos que vivem grandes provas. Nós agradecemos podermos compartilhar com eles, né, dessas provas. E pedimos também que essa nossa reunião e essa alegria e esses conhecimentos e essas vibrações possam ser levadas aqui para nós, não só para os nossos lares, né, mas também para as nossas casas espíritas e para todos aqueles que nós temos no coração. Muito obrigado, Jesus. Sim seja. Então, mais uma vez, estamos aqui. Vamos para Paraguaçu. Você tem a palavra, ele vem falar de uma coisa maravilhosa, Deus, né? Esse assunto incrível, né, Paraguaçu? Passei para ele essa missão de falar sobre
Deus. E tem a palavra. Muito obrigado, Jurema. É uma alegria muito grande, um prazer e uma alegria. E muito agradecido pelo convite. Realmente é um assunto realmente dos mais danados, né? Porque a gente brinca assim, até o Kardec começou a doutrina perguntando, né? Então, o que que as nossas reflexões sobre Deus, sobre o Criador, nos trouxeram uma assim uma pequena viagem, um resumozinho de uma viagem desse desse pensamento, desse pensamento religioso do do homem ao longo do tempo, né, da humanidade. Então a gente busca lá no primitivo, né? A humanidade, a humanidade nunca deixou de adorar ou ter essa relação com o divino. É interessante, né? Nunca deixou de ter. Desde o início havia uma conexão desconhecida, né? Era o trovão, era a chuva, era a morte, o nascimento. Nascia uma percepção de que havia aquele algo além do visível, né? Uma força inexplicável, né? E o ser humano primitivo buscava ali uma certa proteção, que ele entendia aquilo com temor, mas via também nas representações das evoluções da natureza um certo grau de segurança. O sentimento ali era de temor, né? Medo e reverência. Eles atribuíam, né? O primitivo atribuía o poder à divindade, né? E, e, e ele buscava a segurança ali. Então criou a humanidade daquela época criou aqueles rituais para dar sentido, para dar sentido àquela ordem de coisas, aqueles temores. Eles faziam determinados rituais no sentido de tentar conectar, né? Parece até a gente hoje tentando conectar com o 3 Atlas, né? Deve ser mais ou menos no mesmo nível. Né? O mistério não era apenas espiritual, era uma questão de sobrevivência, né? Eles buscavam ali, o homem lutava pela sua sobrevivência. Nas civilizações antigas, já, né, avançando aí alguns, né, milhares de anos, né, com a evolução das sociedades, dos grupamentos, das cidades, o sentimento religioso aí se organizou, né? Os deuses passaram a refletir a ordem social para eles, né? Então a gente via aí no Egito antigo, o deus era mantenedor da ordem. O faraó era a a divindade viva, né? Ele garantia a harmonia entre o céu e a terra. Era o faraó, o ser divino para eles, né? Eles exaltavam o humano
né? Como se fosse assim, uma promoção a divino. Na Mesopotâmia, encontrava-se deuses imprevisíveis, né? Assim, sujeitos às divindades, elas refletiam a instabilidade da natureza e do destino. Mudava-se e cada uma tinha uma preponderância sobre determinados eventos. Grécia e Roma, os deuses eram próximos das virtudes, dos erros, das grandezas, né? Das virtudes, das paixões. Os deuses eram os reflexos de tudo isso, né? Das virtudes, paixões, dos erros, também das grandezas dos homens. O sentimento nessas civilizações era de dependência, né? O ser humano buscava agradar a Deus para garantir aquilo que ele já tinha, as suas propriedades. Nascia aí a aliança, né, entre o sagrado e o poder temporal. Nessa passagem, assim, a gente vê a presença do monoteísmo, né, em três vertentes só, né, que havia outras também no orientalismo, mas ali em três vertentes que havia, né, que começavam a surgir, né, no monoteísmo, um monoteísmo, né? No monoteísmo, a presença, a Deus deixa de ser uma força da natureza, ele passa a ser um governante do cosmos. O monoteísmo antigo, né? Ele se torna uma presença histórica e moral. Você vê, no judaísmo, ele age na história do povo, né? Estabelece alianças, estabelece e determina justiça. Você vê que a figura principal da fé, né? A figura central da fé hebraica é o êxodo, né? Então Deus é aquele que liberta e acompanha. No cristianismo inicial também. No cristianismo inicial, Deus se fez humano, né? Através da personagem Jesus, do personagem Jesus, né? Daquela personalidade, né? E você vê que até hoje ainda existe algumas vertentes ainda que ainda trazem esse resíduo lado mitológico, né? É necessário para eles ainda vincular ainda a figura de Jesus como Deus, né? Ainda trazendo esse resquício mitológico. E o meu mano Calci me lembrou muito bem disso, a gente trocando uma ideia uma vez sobre isso. O sentimento aí com relação a Deus, no quadro do monoteísmo, é tanto de aliança, de confiança e de responsabilidade moral. O homem já sente a sua responsabilidade moral. Mas além do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo, também o islamismo, né? Deus é a unidade absoluta e misericordiosa que guia toda a vida. É interessante que, para o Islã, Deus, o Alá, é único. Tem essa unicidade, né? Ele é transcendente, ele é misterioso, misericordioso. O Tawhid, né, que era o, o princípio da unidade da fé absoluta de Deus, que era chamado Tawhid, né?
é o fundamento de toda a fé do Islã. Tudo é pó, exceto Allah. Né? Há o Ar-Rahman, que era o misericordioso, e o Ar-Rahmin, que era o compassivo. No Alcorão, dos 114 capítulos do Alcorão, cada capítulo chama de sura ou surata, né? Cada capítulo invoca a misericordiosa, a misericórdia de Allah. O pensamento aí dominante no islamismo, ele se apresenta assim como uma entrega submissa, né, à vontade divina. Como que a vontade divina é a soberana para determinar e dirigir, mostrar o caminho da paz interior. Uma submissão total. No cristianismo, com a apresentação do reino de Deus, Jesus manifesta na história humana já o Pai amoroso, o Pai que perdoa, acolhe e oferece redenção aos pecados. O temor desse, desse ente superior dá lugar à confiança. A obediência se transforma num relacionamento pessoal. Quando Jesus ensina a conversar com ele, com o divino. Ele apresenta a liberdade interior que o homem havia perdido. Então ele começa a sentir mais aquela intimidade com o Criador, né? E isso veio pelo ensino do amor ao próximo, né? Do ensino da compaixão e na esperança de um futuro melhor. Vide Sermão do Monte, né? Que é a espinha dorsal do cristianismo, com todas as vertentes e com duas visões maravilhosas, a visão presente e a visão futura. Das 8 mensagens, né, duas ele fala no presente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino. Já está. Bem-aventurados que sofrem por sua justiça, porque deles é o reino de Deus. Todos os outros terão, herdarão. Então ele traz aí o sentido do futuro. É maravilhoso, né? Sermão do Monte é uma coisa linda. Né? Então, nessa viagem aí do pensamento pela história, né? Vai lá na Idade Média, né? Deus aí já está sendo, né, visto, tratado como o Deus absoluto da vida. É Deus na política, é Deus na arte, é Deus na moral do cotidiano. A igreja se tornou mediadora, né, entre Deus e o ser humano. A, a, a igreja, né, trouxe essa coisa para si. Né?
O medo do julgamento do ser, ele moldava a conduta. Dizem que a história lá de Portugal, deles falarem assim, de vocêzinho, é porque eles não têm problema na articulação. Isso vem do tempo mesmo das inquisições, é que eram preciso falar entre as pregas. Falava-se pequenininho, baixinho, para que outro não perceba. Era o medo, né? O medo do julgamento moldava a conduta, culpa e a obediência à instituição. Eram os caminhos da salvação. Ai daqueles, até os reis, né? E você vê, a gente vê os enviados, alguns enviados de Jesus, como Francisco de Assis, também o mestre Eckhart, que eu busquei algumas informações para ele, né, dele, um mestre alemão, né, e eles ensinavam que havia um Deus íntimo, além de toda aquela estrutura de poder, né, um Deus experimentado na meditação, na simplicidade, aquela fé, uma fé mais profunda. Quem, quem tinha, alcançava aquela fé mais profunda, tinha uma âncora existencial maior naquele mundo de incertezas. O livro de Teresa de Ávila, o Castelo e suas moradas, fala bem disso. A viagem para dentro de si. Então, naquele turbilhão da Idade Média, você vê ali o sentimento dominante com relação à divindade, traduzia ao mesmo tempo temor, submissão, mas também a fé e uma busca de sentido. Já havia aquela busca que o ser buscava o sentido da fé. E a idade moderna, ela encontra, isso é só um resumo, né? A gente ia ficar aqui há 3 dias aqui falando. Eu não sou professor de história natural, mas isso aí eu aprendi também. Estou compartilhando aqui. Eu fiz umas anotações aqui para poder acompanhar, porque algumas coisas também foram novidades para mim, né? A Idade Moderna ela já encontra aí o iluminismo e a ciência questionando as interpretações tradicionais da fé. Toda a abertura da ciência, das letras, das artes, né, se, se fecharam no pensamento iluminista, questionando, né, o sentimento sobre Deus aí se diversificou, né? A busca por esse interior trazia muitas dúvidas. Então, encontrava-se ali, naqueles momentos, o deísmo, o Deus, mas era um Deus criador, não o Deus interventor. Olha o medo aí do passado, né? Eles não aceitavam mais Deus, aquele Deus interventor da vontade
do, da escolha do indivíduo. Era a base já que estava preparando para o que vinha. Havia também o ateísmo moderno, crescente, porque ele estava baseado na rejeição das ideias, daquela ideia trazida de Deus do passado, e essa rejeição acontecia porque havia falhas na comprovação daquilo que a evidência trazia como dogmas, verdades. Eles não conseguiam encontrar a prova dessa, dessas, dessas verdades, né, tidas como verdade. A espiritualidade aí era muito individual. Deus era visto aí como uma experiência subjetiva. E aí nós temos a chegada do Espiritismo, a uma nova leitura do divino, né? O Livro dos Espíritos inaugurando a codificação espírita num século marcado pelo racionalismo. E aí Kardec propõe uma síntese inédita entre a ciência, a filosofia e a religião. Ele propõe essa síntese. E ele convida a razão a investigar o mundo espiritual. Abre, vem investigar o mundo espiritual para superar aquele dogmatismo antigo, o materialismo vigente, crescente, forte da época, né? E preparar para a humanidade para o passo seguinte. Eu me lembro de um espírita famoso chamado Viana de Carvalho, nascido lá em Icó, no Ceará, 1874. Ele viveu uns 51 anos, já foi presidente, foi um militar, ele foi presidente de várias federativas. Ele, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, eu guardo muito isso. O Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Eu passei uma tarde pensando sobre isso e o círculo se fecha, porque um completa o outro. Um não existe sem o outro. O sentimento de Deus ganha o caráter racional, mas racional e progressivo. A fé aliada à razão. O progresso moral, ele é contínuo no ser. Não é um patamar a se atingir. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce santo. Esse é um patamar. Esse patamar, ele é contínuo. É uma visão muito diferente, né, do que nós estávamos acostumados nessa nossa é, nessa nossa visão arcaica, né? Aí traz a doutrina uma inteligência suprema e causa primeira. A primeira questão do Livro dos Espíritos traz toda a base da doutrina espírita, a primeira questão. O ponto de partida. Não existe uma árvore sem a boa raiz. Não existe uma edificação sem uma boa fundação. Não existe
doutrina dos espíritos, sem o conhecimento, a aceitação de uma causa primária de tudo antes. Deus não é mais uma figura antropomórfica, né? Aquele velhinho duro sentado no trono, né? Um juiz vingativo, né? A justiça de Deus não é a justiça de justiciamento, é a justiça de justo. Deus é uma força criadora que permeia toda a existência. Rege o universo através de leis justas e imutáveis. Tudo isso está trazendo os conceitos mínimos que podemos entender dele, Deus. Em todo o universo, onde há ordem, há inteligência. E onde há inteligência, há Deus. Não é a Deus, mas há de haver Deus. E é nessa condição, nessa edificação dessa doutrina dos espíritos em que a mensagem do Cristo se redivive, reacende de uma forma mais completa, porque existem bases da razão agora aliada a todo o ensinamento que está vindo, o que não era possível antes. Então, tudo veio como foi prometido, né? No Consolador prometido. Então, a visão de Deus inicia-se aí na consciência da criatura diante do Criador. Vai se moldando e se transformando para uma consciência voltada para um novo patamar. E isso me deixou um pouco intrigado, porque o futuro do pensamento religioso, sempre procurei, né? Eu conversei com Alberto Almeida sobre isso, né? Porque compreendendo Deus como inteligência suprema, causa primeira, o espírito desperta a sua própria condição em relação a Deus. Deus não é mais a criatura não é mais um ser passivo, um objeto na vontade divina. Ele é um ser consciente da sua origem divina e consciente do seu destino de perfeição, dotado de um atributo divino chamado livre-arbítrio. O homem passa a ser responsável pelo seu progresso, a sua jornada e a sua evolução. É tudo com ele. Além dessas condições, Kardec tenta ampliar, pelo menos no mínimo possível, o mínimo de atributos que nós poderíamos imaginar, ou que a nossa razão, né, pode nos trazer do que é Deus. Então, aquele numerado de atributos que os espíritos falam assim, para você tá bom, se vocês estão satisfeitos com isso, mas tem muito mais coisa por aí, né? Que a gente ainda não tem condição, né?
A gente não consegue conversar com o 3 de Atlas, né? Então, o eterno, o imutável, o ilimitado, o imaterial, o único, o onipotente, o soberanamente justo e bom, lá do capítulo 1, mostra que qualquer teoria, qualquer pensamento, qualquer narrativa que não atenda qualquer de um desses atributos não pode existir, não pode ser aceito. Então, eu lembro do exemplo que o nosso nobre Haroldo nos trouxe, da pessoa que está no inferno. Né? Então, vamos conversar com essa pessoa. Né? Quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou aqui há 600 anos, 600 mil anos mais ou menos, então eu parei de contar. O que você fez? Ah, numa das minha vida aí, eu matei uma pessoa, então eu estou aqui no inferno. Então, por exemplo, 600 mil anos matou uma pessoa. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Cadê a regeneração do ser? Então, não bate com um dos atributos, coloca de lado, não existe. Não pode ser aceito como verdade. Esse entendimento não havia no tempo do iluminismo, porque faltava a base da fé raciocinada, da condição mínima da instrução da base, que isso só foi possível com um pouco melhor do avanço. O iluminismo trouxe, né, essa condição, ainda que tenha tendido para a rejeição, né, de valores existentes já, né, e o recrudescimento do materialismo. Mas agora nós estamos no na nossa transição planetária também anunciada pelos espíritos. A transição é necessária para se avançar ao posto seguinte da regeneração, o futuro da Terra, onde os mansos e pacíficos herdarão. Então, hoje a Terra transita de um mundo de expiações e provas, expiações voltadas para o passado, para a resolução das pendências passadas e as provas voltadas para já as oportunidades futuras, para o passo seguinte. E encontra-se o que nós temos hoje vivendo, a luta do ser entre as leis de Deus e a turbulência questionadora de mentes, né, causada por mentes que estão ainda estão em provas definitivas de consciência. Nem todos vão conseguir enxergar essa prova de consciência e despertar. Ainda vão errar de novo e será necessário voltar, né, para o passo anterior, não retrogradar. O espírito não retrograda. Os seus valores que ele conquistou estão com ele. Mas na consciência, ele volta na consciência para reviver outros momentos até que ele tenha condições de avançar de novo. Como assim foram várias civilizações aqui na Terra. E nós vivemos esse combate psíquico hoje. Essa turbulência psíquica, o combate hoje, ele é psíquico. Muito mais do que os combates sangrentos
O combate psíquico, ele é silencioso, mas ele causa um dano tremendo. Basta a gente ligar uma televisão dessa aí para ver uns canais desse o dia todo. O nosso psiquismo vai lá para o pé. E isso é explorado por essas mentes conturbadas ainda. Porque a única forma que eles têm, a única forma que essas consciências ainda adormecidas têm, é criar exatamente né, essa turbulência questionadora de valor, dos valores divinos. Eu fico triste quando eu vejo uma jovem bonita dizendo meu corpo, minhas regras, e eu pergunto a ela que corpo que é seu, que regras são suas, completamente desconectada o senso moral com a razão. E aqueles que já despertaram a consciência, esse é um alerta que os espíritos falam em várias mensagens, a gente vê de Emmanuel, essa mensagem que a Jurema leu no início, espetáculo. Aqueles que já despertaram a consciência, eles têm agora um momento de testemunho dessa fé. Através de quê? Sustentando confiança, sustentando a persistência no bem, dando provas da misericórdia, da justiça, de amor de Deus. Esse é o trabalho de casa de quem já está com a consciência, não é dormir, falar, eu já despertei agora, os outros que se virem. Não. O momento que nós estamos vivendo é para esse. É esse momento de provas. É um momento de uma luta, uma grande luta moral que nós vivemos. Vencer, afastar o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio, né? E promover a aplicação do perdão, da compaixão, da misericórdia. O sentimento aqui, agora, o sentimento vigente agora, ele exige que a gente sinta Deus como uma consciência ativa, presente e ativa em nós. Não está fora. E é isso que esse futuro que já está se aproximando do sentimento religioso é esse entendimento de Deus como essa consciência cósmica. Isso não é uma coisa mística para ser falada, mas é uma coisa racional de Deus como uma consciência cósmica do universo. Afinal de contas, a inteligência, a unicidade, a onipotência, a eternidade, a imutabilidade, a bondade soberana revela uma consciência que cria, que sustenta, que ordena, que ama toda a criatura. Deus submete à matéria, não o ser. Só existe um determinismo definido na lei, na lei de Deus. Todos evoluirão. Isso é determinismo. E Emmanuel diz, apesar de todo o caos, estamos irremediavelmente a caminho da luz por determinismo divino. Está lá? Caminho da luz. Então, as consciências evoluídas, elas já participam intensamente disso. E nós, espíritos ainda
nos estágios de evolução nossa, nós vamos aprendendo, somos discípulos, né? E aí entra, para mim, uma reflexão final. Nós perguntamos aqui o que o ser espera de Deus, né? Sempre, né? Tudo isso que nós falamos é o ser para Deus, o ser para Deus. E aí me veio uma pergunta, eu acho que esses amigos espirituais gostam de perturbar a gente. E aí? E o que Deus? O que Deus espera de nós? Eu falei, eita, e agora? Ah, amor, compaixão, fé, tá tudo bem, né? Já vimos que não é obediência cega e nem temor reverente. Aí eu fui buscar ajuda lá do Livro dos Espíritos, me ajuda aí. Aí encontrei lá nas questões 909 a 911. Deus espera que o ser manifeste a mensagem de hoje que a Jurema leu. O motor, o motor da vontade. A mensagem hoje não podia ter sido outra, Jurema. O motor da vontade. Escolha o bem por convicção. Ame por decisão própria. Não é por medo, não é porque quero estar bem na fita quando eu virar espírito. Ame por decisão própria. Evoluamos, evoluamos pelo desejo íntimo de nos aproximarmos da perfeição. Isso é, isso é legal. A vontade é o ato supremo da criatura diante do Criador. Vontade. Emmanuel fala disso com uma beleza. Lembramos aí da parábola do filho pródigo. Hoje, a humanidade hoje é o filho pródigo. A humanidade hoje é o filho pródigo, que, né, se afastou do pai, foi buscar as suas experiências, está vivendo a turbulência das suas escolhas. E amanhã ele vai virar para o pai e falar, pai, me aceita de volta. E o pai misericordioso, bom e justo, fala, vem cá, meu filho. Então, esses atributos que Kardec mostra, eu fiz assim uma criação em cima disso aí. Não sei se foi, eu acho que foi por algum estímulo espiritual nisso, porque isso não viria naturalmente de mim, mas talvez veio com uma intuição. Esses atributos propostos por Kardec sobre Deus, eles mostram como a gente deve ver, sentir e compreender Deus. Cada um desses atributos são exatamente os atributos do amor. Ah, é difícil compreender Deus, então desenvolva o amor. Porque o amor é eterno. O amor verdadeiro. Ele é único, ele é infinito, imutável. Não está sujeito a condições materiais. Único. Infinito, ele não tem limite. O amor é a maior força do universo. Olha só que coisa impressionante quando uma coisa juntou com a outra. Lembrei de Einstein na carta que ele escreveu para a filha. O amor é a quarta força do mundo. Que coisa! O amor é soberanamente justo e bom. E esse justo e bom não são dois atributos, é um atributo só.
que nada pode ser bom que não seja justo. Nada é justo que não seja bom. Por isso que é um atributo só. Então, é compreendendo, vivendo com vontade o amor ensinado por Jesus. Com nesses mesmos atributos, nós estaremos vivendo o Deus em nós. Essa é a mensagem. Então, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Paraguaçu, eu não consegui nem piscar, tá? Que é um Escutando, colírio? fez um panorama maravilhoso, muito didático, não é? E é um assunto tão impressionante, porque essa relação com Deus é uma coisa tão pessoal de cada um, não é? E é algo muito importante, né, da nossa vida, de cada um de nós. Cada um de nós tem uma relação, né? Tem uma visão. Eu mesmo mudei a minha maneira de me relacionar com Deus, não é? E essa coisa que você falou de que nós e Deus, essa consciência cósmica, nós estamos vivendo um momento em que nós temos condições intelectuais para entender essa consciência cósmica. O ser humano não chegou agora, ele chega e inventa essa inteligência artificial. Aí, outro dia, tinha um cientista falando assim, um Artificial não tem nada, né? cientista, um cientista mesmo, e ele disse assim: olha, essa inteligência artificial e tal. Tudo bem, é isso, é maravilhoso, estão colocando que vai ser isso, vai ser aquilo. Mas, no fundo, é uma inteligência que vai buscar aquilo que o homem já criou. Porque a grande criação, a criação das consciências, o próprio cientista falando, né? Então, nós já chegamos a um ponto, é claro que tem gente que fica imaginando, puxa, vamos ser dominados por essa inteligência. Ele diz assim, não existe, né? Então, mas nós já temos essa condição de entender o que é essa consciência, essa inteligência, né, suprema, criadora de todas as coisas, né? Porque a gente já chegou a esse nível de inteligência para poder entender. Mas vamos ter um pouco de humildade, como disse o cientista. Ele disse. A inteligência artificial ela vai buscar as coisas que já existem, né? Que o homem Imagina o dia que a gente vai ter uma moral artificial também, né? é, é isso mesmo. Bom, eu vou passar aqui a palavra para o Augusto, não vou ficar falando aqui. Augusto, cadê elezinho? Estou aqui. Estou aqui, ao vivo e a cores. Bom, Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? eu estou te Te ouvindo, ouvindo. estou ouvindo, Paraguaçu. Estou ouvindo. Paraguaçu, Ah, eu acompanhei Paraguaçu muito atento. A gente tem pouco a acrescentar essa reflexão tão profunda e com essa dedicação que você tem ao esclarecimento da palavra. Então, a única coisa, um pouquinho só uma vírgulazinha, porque tudo que eu falar, que eu pudesse falar, você já colocou. Na imortalidade do espírito, a gente tem cada existência como oportunidade, né? Então, a existência que cada um tem, é trazida como consequência de coisas boas ou de coisas equivocadas. Então, o espírito, na sua imortalidade, ele precisa se recuperar, até não precisar mais das existências, e sim viver a imortalidade, soprar aonde quiser. A nossa capacidade atual ainda é cerceada por atavismo que nos torna ainda egoístas, orgulhosos, prepotentes e suplicantes, né? Então, quando a gente fica genuflexo e acende uma luz artificial, a gente quer
que alguém nos levante e que essa luz nos ilumine, porque ainda não conseguimos compreender que somos essência. O potencial divino que existe em cada um é como Jesus nos falou da perfectibilidade do Espírito e sentaremos um dia à direita do Pai, no sentido moral, não de uma presença física de quem não precisa ter, ele é o incriado. Então ele se apresenta a nós como a fonte geradora dos recursos da eternidade. Paraguaçu, obrigado, tá bom? Ora, eu que E vamos agradeço aí o continuar complemento refletindo que você fez, e foi muito bom. procurando amar, né, Paraguaçu? Sempre, sempre. Passo a Isso. palavra para a Cristina. Obrigada, Paraguaçu, por tantos esclarecimentos. Eu realmente não tinha conhecimento dessa parte do islamismo. É muito interessante que eles são também, né, acreditam no Deus único. Muito importante a gente lembrar também, né? Outras religiões também acreditam no Deus único. E aí você mencionou o Einstein. Einstein tem uma frase dele que ele fala exatamente sobre Deus, né? Ele fala que Deus é uma força equivalente à própria natureza, refletida na harmonia, ordem e beleza do universo, né? Então, o próprio Einstein vê Deus no universo, né? E ele que era realmente para nós assim um grande cientista, né? E você também colocou aí várias vezes também uma frase até de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis falava que Deus é amor, né? Então, se você conseguir alcançar o amor, você alcança Deus, né? E você mencionou, eu realmente gostei muito do seu estudo, que você mencionou a Teresa d'Ávila, o Beleza. livro que eu estou lendo exatamente, né? Dos castelos, né? As moradas interiores que ela vai caminhando, ela vai mostrando como a meditação, né? A meditação, vamos dizer, do ponto de vista cristão, que não é uma meditação hindu nem oriental, Uhum, é uma meditação cristã, que ela era monja, né? Então, ela mostra como a meditação, né? A interiorização leva ela para essas moradas. É muito interessante como ela narra. Realmente é uma vida inteira dedicada ao divino, a Deus, a Jesus, realmente uma doação completa, né? Coisa que para nós está muito distante, né? o Nós caminho que estamos se faz, mergulhados na matéria, né? Vamos ela dizer falou o assim. caminho do esforço que se faz para atingir, ela chama de a sua majestade. A sua É, majestade é o self, o selfie. O é o selfie da eu Joana absoluto, é é o selfie da o Joana de eu, Ângeles, né? o eu absoluto, né? É, O é, conhecimento de si mesmo. Então ela mostra é. todas com aquele português de anos de 1200 e pouco, O mil livro é quatrocentos e pouco. antiquíssimo, 1400. É muito interessante a visão dela, que ela é cristã e ela tem essa visão da meditação bem é bem assim, do mergulho interior para encontrar Deus em si, né? Eu acho muito interessante. Mas eu gostei muito da sua fala, que você deu uma pincelada assim, em várias religiões, no islamismo, no cristianismo, e é bom porque a gente sabe que Deus realmente está em toda parte, é o nosso, realmente o nosso Criador, né? Então, muito obrigada. Ora, eu é que agradeço a oportunidade. Nádia, quer falar alguma coisinha? Quem gostaria de falar também? Diga, Nádia. Oi, Ju, Oi. eu gostaria de ouvir o Pedro Paulo, porque o Pedro Paulo quase não tem falado, né? E nas lives. Aí eu queria saber da opinião dele e agradecer. Porque como ele está com o problema do som, Ele não está, agora ele bom, conseguiu, por isso que a gente não podia perder essa oportunidade. então tá, Pedro Paulo, já melhorou o teu som, graças a Deus. Já. Não Então, sei se a melhorou. Boa noite. palavra. Estão ouvindo bem? Ah, Sim, Nada a acrescentar. pois é, eu Não também não tenho tenho nada a nada. acrescentar. Deus é Foi tudo para a maravilhoso. gente e a única coisa que tem uma página do Evangelho, esqueci o capítulo,
tudo que fizermos, devemos ter o pensamento em Deus. Uma ocasião, meus filhos iam para uma boate, uma festa, não sei o quê. Aí virei para eles e falei, não esqueçam de Deus. Aí eles viraram e falaram, você acha, papai, que Deus vai estar numa boate, num baile? Eu falei, está, porque seus filhos estarão lá. E vocês são filhos de Deus. Eu estou pai. Então, Deus é maravilhoso. Então, não tem nada que acrescentar, não. Tá? Que Jesus nos abençoe, que Deus continue e que Deus esteja em nossas atitudes, sempre, 24 horas pensando em Deus. Alguém gostaria de fazer mais um Isso mesmo. comentário? Então, eu queria pedir para o Fernando fazer uma nossa prece final, Fernando. Cadê elezinho? Fernando? Oi, Fernando. Não sei se ele está aí, não, Jurema. Bom, ele está sem som. Ele está com problema de som. Então, eu vou pedir para a Ivone. Ivone, a nossa presidente do nosso centro, para ela fazer a prece final. Tá bom, Ivone? Ok, Oi, querida, faz a prece. vamos bem, obrigada. Vamos pensar, palavras. Amado mestre, casa, agradecidos estamos por Ah, podermos lembrar de Deus, né, por podermos estar lembrando de Deus, nosso Pai, por podermos estarmos em comunhão de novo com esse Pai amado e que a gente possa realmente pensar em Deus e desejar que Deus esteja sempre conosco, desejar estar sempre perto dele. Obrigada pela oportunidade que nos deu o nosso irmão Paraguaçu para a gente repensar aquele amor que a gente tem por nosso Pai, aquele amor que que Jesus ensinou sobre Deus, que nos trouxe um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E eu agradeço de coração a esse Deus misericordioso por estarmos todos juntos dentro dessa religião maravilhosa, processo que a gente está unido e que a gente possa passar para os nossos irmãos também, sejam eles quem forem, esse amor, essa comunhão com o nosso Pai de misericórdia. Obrigada por tudo. Que a semana seja de paz, tranquilidade, fé, esperança e amor. Tenhamos um bom trabalho no bem, que pensemos sempre nosso Pai maior, todas as etapas. Que assim seja, graças a Deus. pessoal, então, deixa eu me colocar aqui de novo para conversar com vocês. Bom, obrigada, Paraguaçu, foi maravilhoso, foi maravilhosa a sua participação, como sempre, como sempre. E semana que vem nós estaremos com a nossa querida Aimar, lá do Centro Espírita Jorge Niemeyer, falando sobre aquela prece, né, aquela sugestão que Kardec coloca no final, né, do Evangelho, que é a prece para os anjos da guarda, os espíritos guardiães. Ela vai falar sobre esse tema, tá bom? Então, Tá pessoal, bom. uma boa semana Muito obrigado. a todos. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. Obrigada, noite. Paraguaçu. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Até a Deus próxima. abençoe a todos. Até a Boa noite. próxima. Tchau, tchau.